Boa tarde a todos, Thiago Mocenic do canal Livros de História, e vamos iniciar agora o segundo capítulo do livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do professor Marcos Napolitano. Vem aqui comigo, olha só. O segundo capítulo é esse aqui, Utopia e Agonia do Governo Jango. É um capítulo maior, a gente vai dividir em mais de um vídeo. Importante já prestar atenção no título, né? Que ele vai focar no governo Jango. E a questão da utopia a gente vai trabalhar mais à frente, mas é muito legal já aparecer aqui, né? E aí vem aqui, deixa eu aparecer menor, botar aqui na apresentação. Então vamos começar com a renúncia de Jânio Quadros. Olha só. Embora o autor não aprofunde a questão da renúncia de Jânio Quadros, é importante você saber por quê. Em 1961, quem foi eleito presidente do Brasil foi Jânio Quadros, presidente, e o vice João Goulart. O governo de Jânio Quadros dura aproximadamente 7 meses e ele renuncia. Ele renuncia por quê? É uma tentativa de autogolpe. Ele está com dificuldade de governabilidade com o Congresso Nacional, então ele pensa o seguinte: eu vou renunciar, os militares não vão deixar o meu vice assumir, João Goulart, porque ele tem fama de comunista. Aliás, ele estava em viagem diplomática na China, naquele momento específico em Singapura. Então os militares não vão deixar ele assumir, vão pedir para que eu volte, e aí eu vou voltar com poderes expandidos, não vou precisar negociar tanto com o Congresso Nacional, vou ter uma maior flexibilidade na implantação do meu plano de governo. Funcionou? Não. O Congresso Nacional de pronto aceitou a renúncia de Jânio Quadros. Só que os militares realmente, uma parte dos militares, com apoio da UDN, o partido do Carlos Lacerda, né, não aceita realmente a posse do João Goulart. E aí você tem um problema, porque se você não tem, se uma parte do exército, das Forças Armadas, apoiada por um partido do Congresso Nacional, realmente não permite a posse legalmente instituída e constitucionalmente determinada do vice-presidente, o que é isso? Isso é uma tentativa de golpe. Então, em 1961, já tem uma tentativa de golpe por parte, né, de uma pequena fração das Forças Armadas, apoiada por parte da União Democrática Nacional, que era um partido da época. E aí o que acontece? Entra nessa história uma figura importante, que é o Leonel Brizola. Vamos lá, vem aqui para a tela, olha só. Brizola lança a rede da legalidade. O governo de Goiás também adere à rede. Sindicatos fazem greve a favor de Jango. A maioria dos jornais são a favor da posse de Jango, né? Menos o jornal O Globo. Então, o que é isso, cara? O João Goulart, ele era do mesmo partido do Leonel Brizola, que ele era o governador do estado do Rio Grande do Sul. Esse partido em comum era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eles eram do mesmo partido. E, além disso, o Brizola ele era cunhado do João Goulart. Então, há essa relação familiar entre os dois e há essa relação partidária entre os dois. O que o Brizola está querendo nesse momento? O Brizola está querendo a manutenção da legalidade, cara. É direito do presidente, do vice-presidente, assumir na renúncia do presidente. O que o Brizola está querendo nesse momento é afastar o golpe. É uma figura importante. E aí o que o Brizola faz nesse momento? Ele monta barricadas no Palácio Piratini, que é o governo, é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele pega uma estação de rádio e começa a conversar com a população, espalhando esse sinal para diversas emissoras de rádio local, pedindo que as escolas não funcionem, que a população se junte a ele na defesa da legalidade, na defesa do presidente legalmente votado
que é constitucionalmente direito dele assumir essa posição de presidente do Brasil, ou seja, ele está defendendo a legalidade. Por isso que se chama a rede da legalidade. Ele convoca a população e distribui armas para essa população. É uma ação mais simbólica, essa distribuição de armas, porque não eram tantas armas, as armas já estavam meio velhas. Entretanto, você armar a população do Rio Grande do Sul é um ato simbólico. Além disso, ele negocia com o responsável do Exército pela defesa dos estados do sul do país, que é o responsável pelo 2º ou pelo 3º Exército. E esse grupo militar do Exército, ele adere ao Brizola. Ou seja, parte do Exército está junto com o Brizola. Ele faz contato, né, com o governador de Goiás, que também adere. Há sindicatos espalhados pelo Brasil que começam a fazer greve a favor da posse de João Goulart. Olha só, então há um movimento, né, para realmente a posse do João Goulart. Entretanto, é um período que há possibilidade de guerra civil no Brasil esse. Por quê? Vem aqui para a tela que tu vai prestar atenção. De 25/8 a 7/9, o Brasil foi governado por uma junta militar apoiada por reacionários da UDN. É o que eu tinha falado. Estou aparecendo? Estou aparecendo, né? Ou seja, quando o Jânio Quadros saiu, renunciou, e essa renúncia foi aceita pelo Congresso Nacional, já tem uma junta militar que está governando. Porque, na verdade, quem era para governar era quem? Na renúncia? Era o presidente da Câmara dos Deputados, que não assumiu. Quem assumiu foi uma junta militar apoiada pela UDN. O golpe já estava em marcha. Olha só, houve censura em estado de sítio informal. Teve um Marechal Lott, o Marechal Lott foi o responsável pela posse do Juscelino Kubitschek, que também teve uma tentativa de impedimento da posse do Juscelino Kubitschek, que é uma figura famosa na história brasileira, que ele acaba preso tentando defender a posse de Jango, né? Ordens de bombardeio ao Palácio Piratini, ou seja, a sede de onde o Brizola estava organizando a defesa para a posse do João Goulart. Então, esses militares, esse setor militar apoiado pela UDN, mandou bombardear o Palácio Piratini, mandou bombardear o Rio Grande do Sul. Só que as ordens não foram cumpridas. Olha só, então o que está acontecendo aqui é um princípio de guerra civil. Você está entendendo? Existe parte das Forças Armadas apoiada pela UDN que não quer a posse de João Goulart. Há aqui o governo do Rio Grande do Sul, Goiás, parte do Exército, que eu deveria ter escrito aqui, que o Brizola conseguiu trazer para junto dele, que quer a posse. A mídia quer a posse. Então, existem militares dos dois lados. Existe uma possibilidade de guerra civil já em 1961. Você está entendendo? E aí aqui, 29/8/61, um pedido de impeachment é votado no Congresso e não passa. Ou seja, esse impeachment é pouco falado. Houve um pedido de impeachment votado aqui no dia 29/8/61 que não passou. E aí, o que acontece? Quem vai ganhar essa disputa pela posse ou não posse? Quem vai ganhar é a posse. Então, mas como é que vai ser aprovado isso? Vai ser aprovado através de uma emenda parlamentarista. O presidente João Goulart vai assumir, entretanto, ele vai ter os seus poderes cortados. Por quê? Porque vai ser colocado o sistema parlamentarista no Brasil,
no qual o chefe de Estado não é o chefe de governo e é um parlamentarismo ainda diferente, porque no parlamentarismo normal, o chefe de Estado, ou seja, o presidente, ele poderia dissolver o Congresso Nacional para fazer uma nova eleição. Nesse parlamentarismo que foi colocado em prática, o presidente não tinha o direito de dissolver o Congresso Nacional para montar uma nova bancada na governabilidade. Tudo bem? Então, quem foi o responsável por essa manobra para botar essa emenda parlamentarista? Foi uma articulação do Tancredo Neves, do Afonso Arinos, com um aval das lideranças militares. E aí eu quero conversar aqui contigo. Tudo bem, né? A rede da legalidade venceu, né? O presidente João Goulart vai tomar posse como presidente, embora na solução parlamentarista, ou seja, os poderes presidenciais foram castrados. Agora a pergunta que fica é: por que o golpe não prosperou? Por que esse primeiro golpe não prosperou? Primeiro, porque não havia uma hegemonia dentro da oficialidade militar já na implantação desse golpe. Isso não foi uma coisa que estava sendo discutida anteriormente, então não houve uma hegemonia na oficialidade militar na implantação desse primeiro golpe em 1961. Isso se demonstra porque certas áreas do exército do sul do país aderiram à rede da legalidade. Tudo bem? É isso que você tem que ter aí em mente, beleza? Então vamos parar por aqui e a gente vai fazer um outro vídeo para dar continuidade. Abraço.